Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque ontem o técnico Hélio dos Anjos deu uma entrevista coletiva e dentro dessa entrevista ele abordou a questão do Wesley Garcia. Wesley Garcia, que é um jogador que a torcida do Paysandu exige praticamente que jogue mais tempo, quer ver o atleta venezuelano mais tempo em campo. O técnico Hélio dos Anjos foi confrontado com uma pergunta nesse sentido por um jornalista, que agora, desculpa, eu não recordo o nome do jornalista que fez essa pergunta, e ele deu uma declaração que gerou um pouco de polêmica nas redes sociais e vamos analisar essa declaração aqui. Como também vamos analisar o provável time do Paysandu para o confronto de amanhã contra o Bragantino, jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Paraense. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui falamos sobre o futebol paraense. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, deixando a opinião de vocês, concordando comigo, discordando. Vamos fazer juntos esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube durante a temporada 2024. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é abordar esses dois assuntos que eu tratei aqui na introdução do vídeo. Eu vou começar pelo assunto do Hélio dos Anjos, essa declaração que gerou polêmica nas redes sociais entre os torcedores a respeito da declaração que ele fez a respeito do do jogador venezuelano Wesley Garcia. Ele foi confrontado com uma pergunta na coletiva de imprensa, onde o jornalista pergunta para ele por que ele não coloca mais tempo o Wesley Garcia em jogo, já que é um jogador que a torcida gosta dele, a torcida bicolor queria vê-lo mais tempo em campo. Muitos torcedores até falam que ele deveria começar como titular algumas partidas, coisa que não começou. Geralmente o jogador está jogando cerca de 15 a 20 minutos por jogo, a torcida queria vê-lo mais em campo. Uma pergunta realmente honesta, uma pergunta que é importante ser feita, e deu uma resposta também que eu acho que é extremamente válida. Aí eu vou discordar da resposta dele, mas é uma resposta válida, porque uma coisa é verdadeira. O Hélio dos Anjos é um treinador verdadeiro. Ele estando certo ou estando errado, eu concordando com ele ou discordando, você concordando com ele ou discordando, ele fala realmente o que ele acha. Ele dá a opinião dele. Com ele não é um treinador que fica milindrado, fica com pena assim, de falar alguma coisa, com peso na cabeça. Não. O que ele acha, ele vai lá e fala. Isso eu acho muito legal da parte dele, fora a competência que ele tem de trabalhar no futebol, evidentemente. Mas essa personalidade dele é muito importante. E essa personalidade dele ajuda o Paysandu em vários momentos. Porém, ao ser confrontado com essa pergunta, ele justificou a ausência em maior parte de tempo, de minutagem durante a partida para o Wesley Garcia, da seguinte maneira, e justificou o porquê que a torcida bicolor gosta do jogador. Hélio dos Anjos falou, sem tirar do contexto, com outras palavras, mas sem tirar do contexto, que a torcida gosta do jogador porque ele é estrangeiro, porque ele é baixinho, porque ele é branquinho, que ele faz firula. Então, ele falou que a torcida do Paysandu gosta do jogador por causa dessas questões. O que eu venho a discordar completamente. Primeiro porque eu achei, por mais que eu falei aqui, porque ele fala o que pensa, e essa é a questão da personalidade dele, mas achei desnecessário falar isso na imprensa nessa questão do jogador, envolvendo jogador e torcida. Porque eu ainda defendo também, assim como boa parte da torcida do Paysandu, o jogador tem mais minutagem em campo. Não só ele, eu vou chegar lá. Mas se tratando dele, tem mais minutagem. Eu não acho que a torcida do Paysandu quer ele vê-lo em campo porque ele é estrangeiro. Eu sei que estrangeiro tem um apelo diferente. Eu sei, porque é uma outra expectativa, isso aí nem discordo tanto do Hélio dos Anjos, não. Mas não é só porque ele é estrangeiro, porque ele é baixinho, porque ele é branquinho, porque ele faz firula em campo, porque ele tenta o drible. Não é só por conta disso. A torcida do Paysandu quer vê-lo pela qualidade que ele tem demonstrado nos poucos minutos que tem em campo. Porque parece que ele é tipo aquele mascote de turma, sabe? Que todo mundo gosta. Na sala, da época de escola, tinha aquele mascote, realmente era realmente aquele mais baixinho tal, que a gente apelidava de mascote, essas coisas. Então parece que ele é um mascote do Paysandu. E não é. É um jogador profissional, campeão nacional no seu país na temporada passada, poderia estar disputando a Libertadores, está aqui no Paysandu e a torcida quer vê-lo em campo pela qualidade que ele tem demonstrado em poucos minutos que se faz em campo. Ele até elogiou também, eu tenho que ser justo, ele também elogiou o jogador quando tenta o drible e até chamou a atenção dele, segundo o próprio Hélio, nos dois lances que ele poderia tentar do drible, ele não tentou o drible, mas é algo que se pode corrigir. Mas eu tenho que discordar da opinião do Hélio dos Anjos a respeito desse tema, porque eu estou com a torcida, ou maior parte da torcida do Paysandu. O Wesley Garcia merece uma minutagem maior no time do Paysandu, porque o momento é agora. O Paysandu, daqui a pouco mais de um mês, vai começar a Série B. O primeiro jogo
já é o mais difícil da competição inteira, que é o grande contra o grande favorito Santos na Vila Belmiro. Não vai ter jogo mais difícil que esse. Então, já vai pegar já uma carne de pescoço logo de cara. E nesse momento agora, de fase preliminares de Copa Verde, Campeonato Paraense primeira fase, que é necessário colocar aí jogadores para jogar. Vai deixar para colocar quando? No Campeonato Brasileiro? Eu não estou aqui falando que o Wesley Garcia tem que jogar porque ele é certeza que ele tem a qualidade concretizada, ele vai arrebentar, ele é a solução. Não. Mas pelo pouco que ele entrou, ele tem entrado pouco tempo na partida, cerca de 15, 20 minutos só, ele mostra uma qualidade diferente. Então, merece sim ser testado mais vezes. Tanto no time titular, como também, se não for o caso, entrar já no intervalo. Mas a minutagem dele ainda é muito pouca. Como também tem um outro jogador, o Juan Ribeiro, contratado por empréstimo, a torcida também do Paysandu queria vê-lo mais, e ele não tem jogado. Vai deixar para jogar quando? Para testar o jogador quando? Na Série B? Aí é complicado. O momento é agora de testar. Então, eu tenho que discordar do que disse o bom treinador Hélio dos Anjos. Eu acho que a torcida do Paysandu gosta do jogador porque vê qualidade no jogador. Eu também vejo qualidade do jogador. Ele foi peça fundamental no Deportivo Táchira na Venezuela. Ah, mas é campeonato venezuelano. E daí é a realidade dele. O Campeonato Paraense não é nenhum primor de técnico também, mas é a nossa realidade. A gente vai esnobar, vai ignorar? Não. Vamos falar como a gente tem que falar e defender o nosso campeonato. Como ele veio também da Venezuela. Venezuela que, por sinal, vem crescendo no campeonato, na história do futebol mundial, né? Atualmente, a Venezuela vem crescendo. Tem grandes jogadores. Tem o Soteldo, o Martins. No passado teve o Arango, que foi um craque, praticamente o rei da Alemanha na época. Tem o Rincón, lógico, não o Rincón, que faleceu, infelizmente, na colombiano, mas o Rincón venezuelano. Então, a Venezuela vai crescendo o futebol. Tem um campeonato agora mais organizado. Enfim, tá dando passo importante. O Wesley Garcia é o jogador que está no Paysandu, que eu queria sim vê-lo, como queria ver outros jogadores com mais tempo no Paysandu. Porque se você for pegar, gente, alguns jogadores que também atuam do meio para frente tiveram muito mais oportunidades que o Wesley Garcia. Que eu compreendo que tem uma adaptação, sai da Venezuela, vem para o Brasil, uma nova realidade, a cultura totalmente diferente. Eu concordo, compreendo e há necessário uma adaptação, um tempo, como talvez eu não esteja adaptado totalmente. Compreendo. Mas em termos de campo, já dava para colocar ele mais tempo. Porque você deu chance, agora anda sumido, mas deu chance pro Yuri, muitas vezes, até como titular, pro Leandro. Se você pegar até outros jogadores de outras posições, aí eu não estou comparando, que são posições diferentes, mesmo irregular, Wanderson, titular e capitão da equipe. Então, para alguns jogadores desse elenco do Paysandu, há uma oportunidade maior de jogar. O Vilela, que é a reserva, está tendo a oportunidade de jogar. Então, já dá para ter um parâmetro, uma noção. Mas o Wesley Garcia não está tendo. E eu acho muito perigoso o Paysandu começar a resolver testar aí jogadores na Série B. Porque teve 3 meses com um campeonato fraco, tecnicamente, que é o Campeonato Paraense e as primeiras fases da Copa Verde, para testar esses jogadores. Enfim, eu creio que esse Garcia é um jogador que pode ser útil para a equipe do Paysandu. Vamos lá agora direto para o segundo assunto, que é tratar da provável escalação do Paysandu no jogo de amanhã contra o Bragantino. Lembrando que não é a minha escalação, a gente vai analisar aqui, vou dar meus pitacos, mas o que eu vou colocar aqui no campinho não é a minha escalação, é a escalação que eu apurei com alguns amigos da imprensa, que cobre o Paysandu, enfim. A provável escalação, ou uma possível escalação do Paysandu, por assim dizer, é a seguinte. Amanhã, no confronto contra o Bragantino, o Paysandu deve ir a campo com Matheus Nogueira no gol, Edilson na direita, Wanderson, Maia na zaga e Kevin na esquerda. Aí já entra meu primeiro pitaco do Wanderson. O Paysandu, ao meu ver, posso estar totalmente equivocado, ele calar minha boca, mas eu vejo que o Hélio dos Anjos coloca o Wanderson como o zagueiro principal hoje do Paysandu, e para mim hoje ele seria a quarta opção de zagueiro do Paysandu. O Wanderson para a Série B é pouco. O Wanderson é muito irregular em Campeonato Paraense. Imagina no nível que é a Série B. E comigo não tem dessa de falar, adversário é 11 contra 11. Não. Uma coisa é você jogar contra o 11 do Ji-Paraná, contra o 11 do Rio Branco. Outra coisa é jogar contra o 11 do Santos, 11 do América Mineiro, 11 do Curitiba. É diferente. Não tem comparação. Não tem comparação em hipótese alguma. Mas o Águia de Marabá eliminou o Curitiba. Eliminou e mereceu eliminar porque foi melhor que o Curitiba, mas um jogo eliminatório, um jogo único em Marabá. Coloque em pontos corridos. A Série B não é eliminatória, é pontos corridos. Coloque então esses times que eu falei. Coloque o Curitiba, que foi eliminado pelo Águia de Marabá, e o Águia de Marabá perdeu para o Rio Branco. Significa que o Curitiba é pior que o Águia e o Rio Branco?
Coloque essas 3 equipes numa competição de pontos corridos para ver quem fica na frente. Então, enfim, eu creio que o Wanderson não mereça ser titular hoje do Paysandu. Muito irregular, isso pode custar caro. As opções, tratando de elenco que tem, seria Carlão e Luan disputando essa vaga com o Maia, que para mim o Maia é uma grande surpresa, é uma grande contratação do Paysandu. Para mim, ele junto com o Nicolas foram as 2 melhores contratações do Paysandu nessa temporada. Então, ficaria com o Maia na zaga com certeza absoluta, junto com o Carlão. Colocaria até o Carlão, deixaria o Luan no banco de reservas. Mas, provavelmente, o Hélio dos Anjos vai permanecer com o Wanderson na zaga. Kevin na esquerda, a gente tem que dar um detalhe muito grande, uma observação muito grande nessa lateral esquerda do Paysandu, porque o Jefferson jogou só 45 minutos daquele jogo contra o Castanhal e tá pesado ainda, quase um ano sem jogar. O Kevin não foi bem também no último jogo, um jogo até tranquilo de jogar, mas ele não foi bem. Então há uma observação que ela tem que ser feita realmente nessa lateral esquerda, um sinal amarelo para mim, nessa lateral esquerda do Paysandu. No meio-campo, há uma dúvida entre Bispo e Vilela, mais para o Bispo, por isso que eu coloquei ele realmente como titular, Vilela entre parênteses aí, com Val Soares e Biel ou Robinho. O Robinho é titular da equipe do Paysandu, mas por uma questão física, pensando num jogo de Copa do Brasil que já vai ocorrer no meio de semana, um jogo importante, há sim uma possibilidade, talvez, do Robinho ser reserva para o Biel. Então, talvez o Biel jogue como titular dessa equipe do Paysandu. O Paysandu indo no 4-3-3, então com meio campo com Bispo, Val Soares e Biel. Vou colocar o Biel aí. E no ataque, Jean Dias, Nicolas, esses 2 confirmados no ataque do Paysandu. A dúvida é no outro homem do ataque. Está entre Brian e Edinho. Lembrando que o Vinícius Leite também tem condições de jogo. Mas pode ficar entre Brian e Edinho. Se for Brian, ele atua pela esquerda, o atacante pela esquerda, fechando pelo meio, né, o meio atacante pela esquerda, com o Nicolas no meio e Jean Dias na direita. Se for o Edinho, aí provavelmente vai ter uma inversão. O Edinho vai para a direita, o Jean Dias vai para a esquerda e o Nicolas jogando no meio. Lógico que o Hélio dos Anjos pode colocar o Vinícius Leite também como opção. O Leandro também é uma opção, mas eu creio que o Leandro aí corre bem por fora para começar o jogo como titular. Então, o provável Paysandu para amanhã é Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Maia e Kevin, Bispo, Val Soares, Biel, Brian, Nicolas e Jean Dias. Deixe a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa escalação, dessa possível escalação, é lógico. Eu creio que mais da metade da escalação realmente vai ser do time titular do Paysandu. Vamos ver se a gente apurou certinho como é que vai ser essa escalação, porque o Paysandu também ele não divulga os relacionados. E a escalação final sai só com 1 hora antes do jogo. Então, muita coisa pode acontecer. Algumas opções eu coloquei aí entre parênteses também. Mas deixa a opinião de vocês a respeito dessa possível escalação do Paysandu de amanhã e também a respeito do tema Esligacia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.